descendo para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? É bem conhecido esse texto. A gente às vezes vai, nas mensagens, os ministros geralmente falam sobre isso, e é um texto que falou muito no meu coração. Eu quero compartilhar aqui. Olha que interessante. Deus falou para Moisés fazer uma arca. E essa arca se chamaria a Arca da Aliança. Em cima da arca, Deus falou para Moisés colocar uma tampa. O nome dessa tampa se chamava propiciatório. Em cima dela, em cima dessa tampa, ia colocar 2 querubins de ouro batido. Nós conhecemos, desenhei um pouquinho a chamada Arca da Aliança. Aí eu fiquei me perguntando algumas coisas. Porque em cima dessa arca ia ter uma tampa. Tudo bem, tem uma tampa, até aí ok. Mas chamar essa tampa de propiciatório. E 2 querubins. E o que mais me chamou a atenção, que ali no meio seria vazio. O que tinha no meio ou entre desses 2 querubins que nós lemos? Nada. Agora vamos imagina comigo todo o processo para a construção de algo que ia representar a presença do Deus eterno. A madeira, ele ia colocar a madeira é essa, ele ia colocar argolas, ele ia colocar as varas, 2 querubins, a medidas exatas, como a gente falou. Agora pensa comigo, Moisés falando isso para um homem chamado Bezalel, que é o homem que iria fazer essa arca. Bezalel, dentro da arca vai ter esses utensílios. A tampa vai se chamar propiciatório, Bezalel. E na tampa você vai colocar 2 querubins. Tá, Moisés? Dentro da arca vai ter os utensílios 6, isso. Eu entendi, o projeto que Deus te deu, eu entendi. Mas aqui no meio, o que vai ter? Eu imagino Moisés olhando para ele e falando, aí no meio, Deus falou que vai ter nada. Deixa eu te explicar uma coisa, para nós entendermos. Que eu tentei preparar uma mensagem para que todos pudessem entender. Aí eu chego aqui e falo de um propiciatório. O que é o propiciatório? O significado da palavra propiciatório, que é a tampa onde tem os 2 querubins, vem de propiciação, ou lugar propício. Então era um lugar que de fato teria que ser vazio, onde Deus, naquele lugar, ali no centro, onde não tinha nada, aquele lugar, Deus se tornaria propício. Só que agora, ali naquele centro, Deus se tornaria propício agora por intermédio do sangue de um animal. Nós vamos entender isso. Todas as vezes que eu falar de propiciatório, eu estou se referindo a um lugar propício, que de fato ele é vazio, mas ali nesse lugar vazio, Deus é propício pelo sangue para propiciar. Todas as vezes que eu falar propiciação, estou falando de um sacrifício de sangue, um ato de substituição aos nossos pecados. Propiciação é um ato de intercessão para obtermos perdão da culpa. Vamos lá. Propiciatório é um lugar que a Bíblia nos descreveu que é vazia, que o seu significado vem de propiciação ou um lugar propício. E naquele lugar Deus é propício através do sangue do cordeiro ou do novilho. Todas as vezes que eu falar propiciação, eu estou falando de um sacrifício, a entrega do sangue de um animal para remover a culpa, o pecado do homem através do sangue do cordeiro. E detalhe, que
o lugar onde Deus é propício é vazio. Agora, como que no centro do culto, no centro da adoração, como que esse lugar é vazio? Como no lugar onde Deus ele é propício, é vazio e não tem nada? Como que no lugar que ali se adora, o lugar onde ali Deus desce, por que Deus mandou Moisés fazer uma tampa e ali no centro não vai ter nada? Porque nesse lugar vazio, pelo sangue, é ali que Deus se torna propício. Ali virei a ti e falarei contigo. Deus só pode, irmão, ser propícios em lugares vazios. Você vai entender. Porque naquele lugar vazio é só você e Ele. Naquele lugar não pode ter mais nada. Nesse lugar não pode ter mais ninguém, mais missionário. Tá, você está falando da arca, você está falando do propiciatório, você está falando que o lugar da adoração, no lugar onde Deus é propício, é vazio. E onde é esse lugar? Geralmente nós chamamos esse lugar, geralmente esse lugar tem porta. E geralmente nós chamamos esse lugar de quarto. E a Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus que está em oculto. E esse Deus que está em oculto, Ele vai se revelar a você. Irmão, alguém que já fechou a porta assim, e falou: vou orar agora, fechou a porta? Amém? O que tinha lá? Só você e Ele. Esse lugar onde Deus é propício é um lugar onde só cabe você e Ele. Nós não vamos ver nada. Nós não estamos vendo nada. Talvez você vendo esse culto aqui, você não está vendo nada, mas nós estamos sentindo. E pela fé que cremos, que pelo sangue do Cordeiro temos acesso, que pelo sangue do Cordeiro Deus nos visita, que pelo sangue do Cordeiro o nosso pecado é expiado por Deus e nós somos perdoados. Ei, irmãos, você que aqui está, nós somos perdoados por Deus. Imagine aí Moisés no monte, recebendo as instruções, e quem sabe também como iria fazer a arca. Gente, olha só, por que Deus mandou colocar 2 querubins? Pastor Edson, eu acredito que ele tem um estudo que é sobre anjos, que ele já pregou sobre os anjos. Por que Deus mandou colocar 2 querubins? Sabe quem eram os anjos adoradores? Os serafins. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e os serafins voavam e adoravam. Tinha uns tiozinhos lá, tinha 24 senhorzinhos lá, e a Bíblia chama eles de anciões. Eles adoravam, dizendo: santo, santo. A função desses anjos é adorar 24 horas. Enquanto eu estou pregando aqui, no céu está assim, ó: santo, santo, santo. Mas por que Deus mandou colocar 2 querubins assim, ó? Os querubins têm várias funções, e uma das funções dos querubins é guardião do lugar da adoração. Uma das funções dos querubins é os guardiões do lugar da adoração. Pasmem, Ezequiel chama Lúcifer, o anjo de luz, de querubim ungido. Se o que eu estou falando é verdade, ele não era um adorador. Se o que talvez você está entendendo é verdade, Satanás não era um adorador. Ele era um guardião do lugar da adoração. E ele tinha que ficar assim, ó, olhando para baixo. Por que ele caiu? Porque ele olhou para cima, quis assentar do lado, comendo do lado. O que você quer dizer? Que o lugar propício para Deus vir é na adoração, é na oração, é na intercessão. Deus vem nesse lugar. Esse é um lugar que Deus ele
Desculpa a expressão, é facinho, facinho. Moisés agora, com essas instruções, o projeto desce do monte. O que acontece? Com as tábuas. Quando ele desce no monte, ele vê um povo adorando um bezerro e chamando aquele bezerro de Senhor. O povo do Egito, eles estavam acostumados de ver deuses que eles podiam ver, que eles podiam carregar. Agora, como que o Deus que Moisés disse que nos tirou do Egito, da escravidão, como que a gente não consegue ver esse Deus? Não podemos tocar. Por que a gente não pode tocar nesse Deus? Porque, irmãos, é mais fácil ter um culto com algo que eu possa ver do que um culto com algo que eu não possa ver. Porque temos que tocar. Para que nós temos que tocar, irmão? Em algo. Se a presença dele já é gloriosa, se a presença dele é maravilhosa, a Bíblia não mandou você ver nada. A Bíblia falou: provai. E depois você vê que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo falou que as coisas que se vê, irmão, são passageiras. As que não se vê são eternas. Sabe por que não desfrutamos do momento? Sabe por que nós estamos num culto maravilhoso, num ambiente de adoração, com os louvores que te levou a um lugar de adoração, e a gente não desfruta dos momentos? Sabe por quê? Porque nós queremos ver coisas. Nós queremos ver se ninguém me tocar, ou se alguém não me tocar, parece que não funciona. Se Deus não falar comigo por meio de alguém, parece que ele não veio. Se Deus não falar comigo pelo um profeta, o culto não teve graça. Irmãos, o culto não é para ter graça. O culto é para nós desfrutarmos de uma graça que é de graça. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui, irmãos. Você saiu hoje da sua casa, foi por isso. Eu vou chegar lá. Reparou que eu estou falando muito de lugar vazio? Reparou que eu estou focando que no meio dos querubins, no propiciatório, onde Deus é propício, eu estou falando que aquele lugar é vazio. Então eu quero falar sobre 3 lugares vazios, que Deus precisa deles vazios, para Ele vir, encher da tua presença. Ali virei a ti e falarei contigo. 3 lugares: seu coração, sua mente e suas mãos. Coração ocupado fala de outros amores. Deus não divide a sua glória. Mente ocupado fala de distrações. E essa é a função do inimigo nesses dias: distrair-nos. E mãos ocupadas fala de controle, esforços, domínio. Pessoas estão cansadas e querendo controlar. Não! Deus, Ele quer esses lugares, esses vazios. Não, a nossa geração, irmão, o tempo que nós vivemos, nossos dias, pessoas estão amando outras coisas. Pessoas estão distraindo-se com muitas outras coisas, agindo com os seus próximos esforços, mas elas no fundo, estão cansadas. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Reparou que Deus não disse renova o seu coração? Deus disse renova a sua mente. E guarda o seu coração. Porque um coração que está guardado, irmão, esse lugar, esse fabricador de ídolos, precisa estar guardado, para que Deus possa vir. Sabe qual é um dos lugares mais propícios onde Deus vem? É o nosso coração. E a Bíblia ainda chama ele de enganoso. Mas esse coração enganoso, ele precisa estar vazio para Deus vir e derramar da tua presença. Minha carência, eu estou com um vazio no meu peito. Porque Deus nos supre a minha necessidade. Porque Deus nos supre a minha carência. Ele cura a carência, Ele não supre. Ele precisa desse lugar vazio para Ele descer da sua presença e ali falar conosco. Aleluia, irmão, você está entendendo?
Oh, glória a Deus. Nós somos a geração, e eu me incluo, humildemente, eu me incluo. Somos a geração que mais procuramos coisa para nos sentirmos amados. Somos a geração que procuramos coisas para nos sentir perdoado, ser aprovado. Irmãos, coisas passam. Fala para o seu irmão, coisas passam. Agora Cristo diz assim, ó, eu estarei convosco até a consumação do século. Ele falou assim, ó, passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Sabe por que estamos aqui? Por causa dessa palavra. Essa palavra pega o seu coração, irmão. Deixa eu falar que o sangue de Jesus pega o seu coração nessa noite, e você entenda que naquela cruz foi vertido, nós estávamos ali, era para ser nós. Ele falou, daí eu, para que estivéssemos aqui hoje. Ei, não foi o seu amigo que te convidou para estar aqui, foi aquela cruz. Ei, não foi o seu irmão que falou, vamos lá no culto hoje ouvir a palavra. Foi o sangue descendo sobre aquela cruz. Deus não enche da sua presença em lugares já ocupados. Deus não compartilha da sua glória em lugares cheios de outras as coisas, outros amores. Deus não compartilha da sua majestade se tem outros amores. Essa pode ser a noite de nos esvaziarmos. Essa pode ser a noite de falar, Senhor, limpa o meu coração, renova a minha mente. Eu largo o que tiver de largar, eu largo. Quando mais você guarda o seu coração e renova a sua mente, o que tem nessa terra será pequeno para você. Quanto mais você renova, guarda o seu coração e renova a sua mente, o que o mundo oferece para você não será suficiente. Não quero mais. Por causa do sangue de Jesus. Quanto mais você guardar o seu coração, irmãos, e renovar a sua mente, mais alto será a sua visão, mais intensa será a sua paixão. Olha o que diz Levíticos, capítulo 16, do verso 11 ao 14. Isso é demais. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e dos punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Quem já foi para a igreja católica? Aquele negócio de fumaça que está sobre o testemunho, para que não morra. Aí diz assim, ó, toma o sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes, 1, 2, 3, 7 vezes com o dedo. Olha que interessante, quando o sacerdote aspergia com o dedo, o sangue do animal sobre a frente ou sobre diante do propiciatório, irmãos, ali de uma forma sobrenatural surgiu uma fumaça. Coloca no Google assim, ó, tabernáculo. Agora não, agora era do culto. Você vai ver uma fumaça, céu e terra. Você acredita que eu achava que aquela fumaça era quando lá no altar do sacrifício, que sacrificava o animal, aquele fogo subia, como aroma incenso suave. Mas estudando isso, eu descobri que aquela fumaça que talvez você vai ver, é sobre o lugar santo do santo. Sabe de onde? Eu não sei se sobe, eu não sei se desce,
Mas aquela fumaça, ela está em cima do propiciatório no lugar vazio. De uma forma sobrenatural começa a brotar uma fumaça dentre os querubins, céu e terra. Isso era um sinal de que Deus havia expiado o pecado do seu povo. E o povo lá fora assim, ó, a fumaça está subindo ou a fumaça está descendo? Isso quer dizer que o sacerdote aspergiu o sangue 7 vezes e Deus perdoou os nossos pecados. E o povo celebrava lá fora, porque só quem estava dentro do santo era o sumo sacerdote. Então pela fumaça eles sabiam que Deus perdoou os nossos pecados. Por isso, a palavra propiciatório significa lugar onde Deus se faz propício. Ou seja, era ali que Deus se manifestava, que havia ali expiação do pecado, e respondia isso com uma fumaça sobrenatural. Através da fumaça, céu e terra e esse propiciatório. Então esse lugar vazio onde não tem nada, chamado propiciatório, sabe? Esse lugar da adoração, vazio entre os querubins, que desce fogo, desce fumaça, não é somente um lugar, irmãos. É uma figura, onde pelo sangue de Jesus Cristo, aspergido em uma cruz, é isso que hoje nos conecta, de uma forma sobrenatural, entre céu e o lugar vazio. Onde ali não é mais um sangue de um animal aspergido, mas agora numa cruz, é o sangue do Cordeiro. E quando nós olhamos para aquela cruz, a gente está igual aquele povo quando via a fumaça. Ele perdoou os nossos pecados. Ei, assistiram o Paixão de Cristo ontem? Eu amo aquele filme, eu choro. Você reparou? Eu amo detalhes. Você reparou que quando os soldados batiam assim, ó, o que acontecia no rosto deles? O sangue de Jesus caiu no rosto deles. Era eles batendo em Jesus, e Jesus, pode bater, eu te perdoo. Vocês já estão perdoados. É aquela parte lá que a mulher tenta limpar o rosto de Jesus. Eu estudei sobre aquilo. Dizem que aquela mulher é a mulher do fluxo de sangue. Eu descobri até o nome da bendita. Verônica. Põe no Google, a Santa Verônica. Você vê que eu não estou mentindo. Ela estava dizendo, da mesma forma que ele estancou o meu sangue, eu estou falando desse Jesus, irmãos, que era o nosso lugar. Eu tenho raiva daquele soldado, mas era eu ali. Eram os meus pecados ali. E o sangue de Jesus batendo em mim. Ele falando, tá, mas eu te perdoo. Eu te amo. Eu expio. Aleluia. Quem já viu falar da expressão Yom Kippur? É uma festa celebrada em Israel, que é celebrada todo ano, que dura 7 dias. Todo homem tinha que levar um cordeiro sem mancha, sem defeito, até o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote imolava o cordeiro. Não era o homem, não era o pecador que era examinado. Era o cordeiro que tinha que ser perfeito, examinado, para o meu pecado ser perdoado. O sangue do cordeiro servia para expiar. Expiar é receber perdão dos pecados. O cordeiro era imolado, e com o sangue desse cordeiro era aspergido em cima dessa tampa, o propiciatório. E isso significava que o pecado era o pecado do povo sendo confessado ali. Ó, Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa. Eu vou pesquisar, escuta isso. O que significava as 7 vezes? Eu acredito que era, Senhor, me perdoa por isso. Perdoa o povo por aquilo. Perdoa o povo por um coração idólatra. E o fogo descer e falou, perdoa. Outra tradução, irmão, escuta, por que eu falei da fé do Yom Kippur? A palavra Yom quer dizer dia, Kippur quer dizer perdão eterno. Por isso que o nome da festa ou é festa do perdão ou dia da expiação. Outra tradução, irmãos, também para propiciatório é Kippur. Aquele altar que ele estava dizendo aqui, ó, nesse lugar vazio, onde Deus é propício, é onde tem o perdão eterno. Então o propiciatório não é um lugar de rancor.
Esse lugar vazio, irmão, você está num lugar vazio. Esse lugar vazio que você se sente vazio não é um lugar de rancor. Esse vazio que você está sentindo não é tristeza. Esse vazio que você está sentindo não pode ser rancor, não pode ser ira, não pode ser dor. Tem que ser um lugar propício. Porque o propiciatório também é um lugar de perdão, irmãos, de pecadores perdoados por Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 18, 19, 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que os seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples com ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram. A Bíblia deixa claro, irmão, que nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Meu Deus, tudo isso, irmão, aconteceu para hoje ser propício a nós, agora não por uma tampa, agora não por entre dois querubins, mas por um homem chamado Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é Jesus. Não é mais uma tampa, não é mais um ritual de um animal. Esse nome é Jesus, irmãos. Então não tem para onde nós correr. A nossa vida é Jesus, irmãos. Ele nos perdoou, Ele nos santifica, Ele nos cura. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 22. De fato, podemos dizer que sobre a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Conjectura. Filho, tem um povo aí que precisa ser alcançado. Eu quero eles novamente. E tenho uma proposta. Jesus, qual? Seu sangue aspergido em uma cruz. Aquela tampa que eu pedi para Moisés fazer. Sim, é você. Você será a propiciação desse povo lá na frente. Com Moisés foi uma tampa, com você será uma cruz. Quem entendeu isso foi João. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo mundo inteiro. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é mais uma tampa. Não é mais uma tampa que deixa Deus propício. Não é mais um animal aspergido, o sangue de um animal. Agora é por intermédio de Jesus, numa cruz, que eu serei propício para aquele povo. Sim, a arca representava a presença de Deus, e o propiciatório com sangue era Jesus. Pelo seu sangue aspergido, os nossos pecados seriam perdoados. Hoje nós não temos acesso a um Deus através de um ritual, como foi falado, que os antigos, muitos deles usavam sangue. Agora é por Jesus, irmãos.
aqui constrangido por falar isso. Eu não saberia que eu ia pregar isso e ia sentir um constrangimento, porque eu não mereço falar isso. Mas há uma convicção no meu coração que Ele me perdoou também. Ele nos perdoou também. Jesus cumpriu o maior propósito que Deus teve um dia. Ele entregou o seu filho, coisa que a gente não faria. Por isso que Ele escolheu o filho dele, porque Ele não ia falar: Renato, dá sua filha. Não. É por isso que só Jesus é digno de louvor, irmãos. É por isso que só Jesus é digno de adoração. É por isso que existe deuses e deuses e deuses, mas só um Deus é poderoso sobre todos eles. A Laura está fazendo meu Deus, ela estava fazendo uma atividade, e a atividade falava de deuses. E na escola não pode religião, e eu falei: se não pode religião, não pode o meu Deus, por que pode deuses? Aí a pergunta é: como que você acha? Pesquisa com alguém. Como que você acha que nasceu o sol, o dia e o sol? Ela escreveu assim sem eu saber: meu pai. Aí colocou embaixo: Deus criou o sol e a terra. Mano, quando eu vi, eu falei: por que você escreveu isso? Ela: porque você lê a Bíblia mais que eu. Aí se a professora brigar, pai, fala que se o Deus do morcego pode, o meu Deus também pode. Fala: não, filha, estou brincando, vai arrumar confusão, está pequeno demais. Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. Olha o que a Bíblia fala da gente, irmão. Vocês estavam mortos em pecado, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque Ele perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tem uma tradução que fala mais ou menos assim, ó: vocês tinham que obedecer. Por vocês não terem obedecido, vocês estão numa lista. E essa lista é de tobogã direto. Só que a Bíblia diz que Ele, tomando essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a numa cruz. Quando não temos Cristo como nosso Salvador, escuta, eu não sei se tem crente, não crente, eu creio que só tem crente. Quando nós não confessamos Cristo como nosso Salvador, único e suficiente Salvador, na lista do céu está escrito assim, ó: condenado. Agora quando nós falamos: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, quando nós confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, no tribunal de Deus, na lista está escrito assim, ó: aqui não tem mais dívida. À frente do seu nome tem o seu nome. Na frente do seu nome está escrito assim, ó: aqui não tem mais dívida. Toda a justiça do meu filho foi depositada na conta dele através do sangue na cruz. Então, irmãos, o diabo não tem poder, irmãos. O diabo não te tem mais como propriedade, porque o sangue naquela cruz nos resgatou, nos comprou. A moeda que seria paga era sangue, e Jesus cumpriu. Então o diabo, ele não tem poder, irmãos. Ele não tem poder sobre você que entrou essas portas. Ele não tem poder sobre a sua família. O diabo não tem poder sobre a sua casa. O diabo não tem poder sobre os seus bens, porque eu fui resgatado pela morte de Cristo na cruz. Você que escuta o diabo, a partir de hoje os seus ouvidos se fecham para a voz dele. E eu profetizo, você vai ouvir nesses dias: filho meu, filho meu, filho meu, você é meu filho. Filho meu, a partir de hoje sua história muda. Escuta, você vai ouvir de madrugada: filho meu, filho meu, filho meu.
você vai procurar a voz do diabo, você não vai achar mais, porque você vai chamar o filho meu. Jesus. Irmãos, escuta. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Isso não pode virar bordão. Por favor, irmão, a expressão o sangue de Jesus tem poder não pode virar meme. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Não pode virar meme, irmãos. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Não é meme, Satanás, não é meme. Então nós sabemos como usar o sangue de Jesus. Conhecemos o poder do sangue de Jesus. Sabemos no que consiste o poder do sangue de Jesus. Sabemos para que serve, irmãos. Conseguimos usar o nome, o poderoso sangue de Jesus. Primeiro, o sangue de Jesus na Bíblia tem poder de perdão. Mas 1 João 7, 1, 7. Mas se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz. Entendeu? Então temos uma comunhão maravilhosa com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No reino espiritual, quando o homem peca e ele se arrepende, ele pede perdão, ainda existe, irmão, esse lugar vazio, esse propiciatório. E o sangue de Jesus propicia o pecado. Olha isso, olha isso. O sangue de Jesus é a imagem visível de uma graça invisível. Sabe por que, irmãos, nós sentimos a graça dele? Sabe por que nós sentimos a graça? Sabe por que você entendeu que você é salvo pela graça? Ei, sabe por que, irmãos, você entendeu que Deus é misericordioso? Sabe essas expressões, sabe por quê? Por causa do sangue. O chamado sangue vertido na cruz. Segundo, o sangue de Jesus sara e cura. Isaías 53:5. A verdade, porém é esta: Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Não, mas se tudo isso que você está falando é verdade, por que esse vazio dentro de mim? Se isso que você está falando está na Bíblia mesmo, por que esse vazio não está vazio? Achamos que temos um vazio, mas se escavacar, esse vazio que você sente é talvez um rancor, é talvez uma tristeza, é talvez uma decepção. E Deus falando, vem até mim, vem aos pés da cruz, que isso que você acha que é vazio, eu vou tirar. Vamos nos esvaziar, e Ele vai encher da presença maravilhosa dEle. E Ele vai encher, Ele vai chegar ali e vai falar: ali virei a ti e falarei contigo. Nada que fazemos anula o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus, que tem poder para curar, Ele cura. Clame o nome de Jesus, que tem poder para sarar, Ele sara. Escuta, o sangue de Jesus é o preço da redenção. O sangue de Jesus é a base fundamental do perdão. O sangue de Jesus é o fundamento da nossa justificação.
O sangue de Jesus é o alicerce da paz com Deus. O sangue de Jesus é a base da nossa purificação. O sangue de Jesus garante acesso a Deus. O sangue de Jesus eleva a nossa comunhão com Deus. Somente pelo sangue de Jesus que gritamos: eu sou livre! Nada além. Esse louvor acabou comigo. Deus me deu essa mensagem ouvindo: nada além do sangue. Aleluia! Tem um homem chamado Charles Finney, um avivalista do século XIX. Um homem terrível, violento foi até ele. Charles Finney: tem esperança para mim? Eu sou assassino, eu sou violento, tem esperança para mim? Sabe o que Charles Finney respondeu? O sangue de Jesus é poderoso para purificar desse seu pecado. Não, você não está entendendo. Há esperança para mim? Eu sou adúltero, eu sou ladrão. Charles Finney respondeu: o sangue de Jesus é poderoso para te purificar desse pecado. Então, irmão, como nós entramos aqui? Da forma que você entrou nessa porta, se arrastando, não importa o seu pecado. O que importa é que Jesus Cristo, naquela cruz, Ele sangrou para nos trazer justificação, para nos trazer perdão, para nos trazer purificação. Então o que você está passando aí, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar desse pecado. Coloca a mão no seu coração. Esse silêncio, eu sinto uma graça, eu sinto uma unção de redenção, eu sinto uma unção de perdão. Jesus está aqui dizendo para pessoas: eu te perdoo. Eu estou ouvindo, irmão, aqui no meu espírito, Jesus falando com pessoas: eu te perdoo. Eu vou mudar a sua história. Só permaneça com os pés, só permaneça aos pés da cruz, só permaneça nesse lugar. Eu estou ouvindo isso, irmãos. Só permaneça nesse lugar. Só o sangue de Jesus, irmãos, faz isso. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida. Que essa palavra possa mudar a sua história. Essa palavra possa mudar a sua trajetória. Que essa palavra possa fazer você de um homem novo, uma mulher nova. Nós fomos perdoados. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Ei, se estamos aqui, foi o sangue de Jesus que nos trouxe. Não, o diabo não vai te prender mais. O diabo não tem mais você como propriedade. O diabo perdeu. Você pode entender isso? O diabo não tem poder sobre a sua vida. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu tenho 10 minutos para terminar a hora. Vai ficar aí, bota a rocha. Escuta, vai me terminar. Eu quero que você saia daqui crendo que o sangue de Jesus nos purifica. Eu quero que você saia daqui hoje acreditando. O seu pecado, talvez oculto, Deus está dizendo: o sangue de Jesus é poderoso para te purificar. Os meus pecados, Deus é poderoso para me purificar. Quero que você saia daqui hoje acreditando que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que você saia daqui hoje acreditando que o castigo
que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha só, vamos terminar. O sangue de Jesus tem 3 elementos. E esses 3 elementos, ele requer algo de nós e nos garante algo. Ok? Primeiro elemento, redenção. Segundo elemento, purificação. Terceiro elemento, aliança. Redenção requer de nós apropriação. Você crê que na redenção ela requer de nós apropriação? Só que nos garante proteção. Purificação requer de nós arrependimento e nos garante nos remover da condenação eterna. Aliança requer de nós compromisso e nos garante acesso e intimidade. Purificação na Bíblia, irmão, fala de resgate de uma propriedade. Pelo sangue poderoso de Jesus nós somos resgatados. Quando falamos da redenção, falamos de um ato de compra. Olha o que diz Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Sabe por que Paulo falou assim, da igreja de Deus? Porque Deus comprou essa igreja. Deus comprou, nos comprou com o seu sangue, com o sangue do seu próprio filho. Então a igreja, nós somos de Deus. O diabo não tem poder. Eu preciso falar isso. Quando você lê lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 3, que diz assim, ó: o sangue vai servir de sinal. 13. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. Assim a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. O sangue nos umbrais era um sinal. Ali não era simplesmente um sangue de um animal, era um sinal. Não é só uma marcação no umbral ou num batente. Era um sinal. Ali era um sinal que lá na frente, não sei quantos anos depois, lá na frente, haveria um outro umbral, só que era em forma de cruz, que ali ia descer sangue naquele umbral. Ali era um sinal de quando o anjo iria passar, ia falar: não, essa tem um sinal. Hoje nós tomamos posse do que Cristo fez na cruz, amém? Então sobre nós tem um sinal. O diabo passa e fala: Pastor Edson, ele não. O diabo passa, Wesley, não, ele não. Porque sobre ele está um sinal. Que sinal? A cruz, o sangue na cruz. Ei, se você ainda não se rendeu a esse Jesus que verteu-se no sangue, o seu sangue na cruz para nos salvar, é hoje. Porque o diabo pode olhar para você e falar: não, aquele ali não tem o sangue do Cordeiro. Ele não tem poder, irmãos. Acabou para ele. Porque sobre nós tem um sinal. Sobre nós tem o sangue de Jesus. Redenção, purificação. Hebreus 11, 13 e 11. Nos sistemas das leis judaicas, o sumo sacerdote trazia o sangue dos animais sacrificados para o santuário como um sacrifício pelo pecado. E depois os corpos dos animais eram queimados fora da cidade. Por isso que Jesus sofreu e morreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por intermédio do seu próprio sangue. Há uma limpeza, irmãos.
Há um poder de limpeza no sangue de Jesus que nós precisamos compreender isso, irmão. Há um poder de limpeza no sangue de Jesus. Há um poder de purificação no sangue de Jesus. Há um poder de limpeza no sangue de Jesus que você, crente, precisa entender. Porque é isso que está no seu coração, que você não consegue largar. O sangue de Jesus tem poder para limpar isso. Malaquias 3:2. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como o fogo que purifica o ouro, como o sabão do lavandeiro, ou como o sabão que limpa as roupas mais sujas. É Jesus! A Bíblia está dizendo que o processo de arrependimento é como o fogo que purifica o ouro e como o sabão que limpa as roupas mais sujas. Jesus tem poder. Nós precisamos entender, irmãos, que o sangue de Jesus tem um poder de limpeza. Nós precisamos compreender isso. Que você pode sair daqui acreditando que Jesus pode mudar a sua vida, que o sangue de Jesus pode mudar a sua vida. Que nessa noite seja aplicada sobre a sua vida o sangue de Jesus, que vai limpar você desse pecado, que vai nos limpar do pecado, que vai nos purificar das transgressões, e nós vamos viver livres para que o nome de Jesus seja glorificado. Aliança. A palavra original de aliança é pacto. Isso fala de compromissos intensos. Mateus capítulo 26, 27, 28. Tomou o cálice de vinho e deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muito. Os antigos tinham a aliança como algo sagrado, irmãos. E o mais sagrado nível de aliança era o sacrifício com aliança, com sangue. Por isso que Jesus fez essa aliança conosco pelo seu sangue. O sangue de Jesus é a nova aliança que nos dá acesso. Ei, sabe aonde Deus é propício hoje? Ele se chama Jesus. Você quer chegar até Deus? Só Jesus é o acesso. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo do Santo. Ei, sabe, não é mais o sumo sacerdote que leva o meu animalzinho para perdoar os meus pecados. Hoje não é só os pastores que oram por mim para purificar os meus pecados. É através de Jesus, pelo seu sangue, que podemos entrar no Santo do Santo. Este é o caminho novo, ou vivo novo caminho, recém-aberto e vivificante, que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu próprio corpo. Vocês viram lá aquela parte do filme que o véu se rasga? Diz historiadores que quando o véu se rasgava, era a carne de Jesus se rasgando. E eles acreditavam que aquilo iria acontecer, irmãos. Pega isso, por favor. Os judeus estavam todo dia no templo adorando a Deus. O sumo sacerdote estava entregando o sacrifício, e eles olhavam para aquele véu e falavam: quando o Messias vir, esse véu se vai se rasgar de cima a baixo. Aí eles iam adorar o Senhor, levavam o animal. Aí eles olhavam para aquele véu e falavam assim: um dia o Messias vai vir e esse véu vai se rasgar de cima a baixo. Aí Jesus Cristo está na cruz, a sua carne é rasgada, e lá no templo o véu se rasga. Eles olham: ele era o Messias. O homem que nós matamos naquela cruz era o Messias, porque o véu se rasgou. Eu vou terminar, vou ler o último versículo e prometo. E agora, que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, supra vocês em tudo o que necessitam para fazer a sua vontade, por meio do sangue da aliança eterna entre Deus e vocês. Quero orar. Agora vai, para aí. Eu quero orar. Se coloque em pé.
Vamos adorar. Saia daqui com essa convicção. Saia daqui com essa certeza que o sangue de Jesus tem poder para purificar, irmãos. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados, irmãos. Que o sangue de Jesus, ele tem poder para termos acesso a Deus. Você viu que nós lemos, ele faz meio que uma intermediação entre Jesus e nós aqui, Jesus aqui e Deus aqui, e Jesus fazendo assim, ó. Pelo sangue, o sangue de Jesus, irmãos. O sangue de Jesus é o preço da redenção. O sangue de Jesus é a base fundamental do perdão, irmãos. Grava isso no seu coração. Saia daqui clamando o sangue de Jesus, mas não venha na sua mente como um meme, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus não é meme. O sangue de Jesus é verdade. Tudo que nós lemos sobre o sangue de Jesus é verdade. O sangue de Jesus é o fundamento da nossa justificação, irmãos. O sangue de Jesus é o alicerce da paz com Deus. O sangue de Jesus é a base da nossa purificação. O sangue de Jesus é a base do perdão que recebemos. Nós recebemos perdão, somos perdoados por causa desse sangue. Por causa de Jesus, por causa da cruz. O sangue de Jesus garante acesso a Deus. O sangue de Jesus eleva a nossa comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Nós não podíamos chegar até Deus, mas pelo sangue de Jesus agora podemos. Nós podemos entrar no Santo do Santo. Nós podemos entrar no Santo do Santo somente pelo sangue de Jesus, que gritamos que nós somos livres, que pelo sangue, que é nada além do sangue. Ele nos lava do pecado, Ele nos purifica. Eu estou falando do sangue de Jesus. Nós te adoramos, Jesus.